Bem-vindo ao meu canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Nós idealizamos esse canal para passar informações um pouquinho mais técnicas, de uma forma um pouco mais simples para que todo mundo compreenda. E também ajudar as entidades filantrópicas que a gente tem auxiliado muito. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, que é comandado pela irmã Conceição. Ajude você também. A aula hoje é sobre durabilidade do substrato. Preciso transplantar as minhas plantas do vaso? Se é preciso, quando que eu preciso fazer isso? Então são algumas dúvidas que vieram dos ouvintes de vocês, né? A gente vai estar respondendo aqui. O que eu for falar nesse vídeo, parte está nesse livro aqui, Técnicas em Substrato para a Floricultura, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse item, durabilidade do substrato, é muito pouco divulgada, né? Então, nós, mesmo em revistas, mesmo livros científicos, livros técnicos, a gente não encontra dados sobre isso. Eu vou passar nesse vídeo, tá? Acompanhe até o final, sobre alguns itens interessantes que você deve conhecer sobre durabilidade de substratos. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar para vocês aqui é o seguinte: nós, na Universidade Federal do Ceará, nós utilizamos muito a fibra do coco verde. Eu estou devendo esse vídeo, eu vou falar sobre esse item particularmente, né? Mas a fibra do coco verde que nós utilizamos, né, que é na forma de pó, ela tem uma durabilidade, ou em 1 ano ela perde a sua durabilidade em volume em até 50%, tá? Então, imaginem aqui vocês esse vasinho de antúrio, tá certo? Esse vasinho de antúrio tá em fibra de coco, ok? Não sei se vocês conseguem perceber. Ela, daqui a 1 ano, esse substrato praticamente diminui 50%. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse item é muito importante, tá certo? Outro também material que nós utilizamos bastante, mas principalmente para enraizamento, é a vermiculita. A vermiculita, né, ela diminui de 35% a 40% em 1 ano, tá certo? Então, isso interfere na produção, no cultivo das plantas. Não são mais os alunos, né? São todo mundo que me pergunta, né? Qual o melhor substrato para cultivo, professor? Eu tenho aqui rosa do deserto, qual o melhor substrato para cultivo da rosa do deserto? Não existe, no meu ponto de vista, o melhor substrato. Existe, o melhor manejo. Só que para você manejar o substrato, manejar essa mistura que você tem, você precisa conhecer o seu substrato primeiro, tá certo? Aí depois vai envolver vaso, se é vaso plástico, se é vaso de cerâmica, né? O tamanho do vaso, a altura do vaso. Então tudo isso vai interferir no seu manejo, tá certo? Então esse negócio de melhor substrato para cultivo de A, B e C não existe. Então, voltando àquele assunto da diminuição do volume do substrato, tá? O que interfere, né, nessa diminuição do volume do substrato? Só lembrando que a diminuição do volume do substrato, ela nada mais é do que a degradação desse material, né? Esse material vai se transformando em partículas menores, né? Então, por exemplo, a fibra de coco, ela vai se transformando em partículas menores. Então, o seu volume vai diminuindo. Isso interfere muito, né, em todo o sistema. Por quê? Você diminuindo a partícula, tá? Você diminui volume, né? Diminui a porosidade, diminui a aeração e aumenta a capacidade de retenção de água, certo? Então tudo isso
vai modificando. Inclusive, se vocês não entenderem o que estiver acontecendo no seu substrato, você, com a mesma rega, você pode estar encharcando as suas plantas e você pode estar sufocando as plantas. Então, é muito importante você conhecer esse sistema. Por isso que a gente sempre diz que chega uma hora que você precisa fazer a troca desse substrato. Ou seja, o pessoal comenta em transplante, né? Como esse item durabilidade não é muito explorado, aliás, não é explorado em nenhum livro, né? Nós, no nosso livro, nós estamos escrevendo a respeito disso, né? Eu vou comentar aqui alguns materiais e também classificá-los com relação à durabilidade do substrato. Feito aqui só para fazer um intervalinho, né? Para mostrar para vocês esse livro da minha autoria e da autoria de mais dois colegas, né? Cultivo técnico de plantas suculentas, que são plantas que necessitam de substrato de grande durabilidade, né? Porque são plantas praticamente eternas, né? Então, é só para apresentar aqui para vocês, né? Todo o sistema, né, de cultivo que a gente colocou aqui neste livro, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, o capítulo de substrato, são 10 capítulos, tá certo? Que vocês vão entender bem o cultivo dessas espécies, né? Entendendo que suculentas cactos, né? Suculentas, orquídeas e outras espécies mais. Dentre os substratos que são de alta durabilidade, digamos assim, são a base de minerais, né? Então a areia, né, que eu já comentei aqui, ela é um material de altíssima durabilidade. Depois a gente tem as chamadas britas, pedras de construção, né, que também pode ser utilizado como parte de substrato, tá? Também cacos de telha, né, cacos de tijolos, tudo isso também pode fazer parte da sua mistura, né? Aqui eu coloco um item também muito pouco divulgado, né, que é o isopor. Essas bandejinhas de carne, de peixe que vocês consomem, né, vocês podem picar elas e também utilizar como substrato, né, porque ela tem grande durabilidade. Em seguida, a gente tem substratos de boa durabilidade, né? Esses que mais o pessoal utiliza. Dentre elas, que eu gosto muito, tá? É a casca de arroz carbonizada, né? Ela tem uma durabilidade muito, muito boa, tá? Eu, nas condições de produção que a gente tinha na minha família, casca de arroz carbonizada, ela chegava a durar entre 4 e 5 anos sobre cultivo contínuo, né? Isso significa cultivo, adubação, rega, né? E assim por diante. Nesse grupo também eu posso incluir a casca de pinos, as turfas, o carvão, é muito interessante também, tá certo? São os materiais que podem e devem fazer parte da mistura do seu substrato. E por fim, substratos de menor. Esses são mais utilizados nas confecções, na produção de mudas. Posso falar aqui do esfagno, tá? Que é o musgo utilizado pelos produtores de mudas, né? Também a vermiculita, apesar dela ter origem mineral, né? A vermiculita, ela infelizmente ela não tem uma boa durabilidade com relação a um sistema de cultivo. Para você utilizar, por exemplo, o esfagno, muita gente utiliza ela como cobertura dos vasos, né? Tudo que eu estou falando aqui é muito da minha experiência profissional que eu passo para vocês, né? Mas infelizmente, né, a gente tem poucas pesquisas com relação a esse item durabilidade. E o grande problema
tá, é que muitos desses materiais são regionais, tá? Eu tenho certeza que muitos materiais regionais ainda vão se transformar substratos, ou pelo menos parte dela, né? Então, eu já comentei aqui, o caroço do açaí já é utilizado, né? Casca de macadâmia pelos produtores de orquídeas. Há necessidade de mais pesquisas, né? Há necessidade de maior divulgações também. E nesse quesito, eu peço para que vocês entrem em contato comigo, né? Mande mensagem aqui pelo YouTube ou pelo meu Instagram, tá certo? O que vocês têm feito com o seu substrato, ok? Muita gente fala, não, substrato X é excelente para a cultura do Y, tá? Mas isso vai depender muito do manejo, tá certo? E outro, né? Substratos, no meu ponto de vista, e no Brasil, da dimensão continental que nós temos, cada vez mais vai ser regionalizado. Pode sim utilizar substrato A, B, C, né? Mas o pessoal vai fazer mistura com certeza. Peço a sua ajuda então para aquela entidade, né? Lar Amigo de Jesus, tá? Essa entidade, gente, a Dona Conceição acolhe as crianças com câncer que não tem recurso para se manter em Fortaleza, tá? E é um lar, né? Na verdade é um alojamento onde eles têm alimentação, tá? Estada, tudo que eles precisam durante o tratamento. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, aperte na teclinha do inscrever-se, tá? Você vai estar ajudando muita gente, tá bom? Agradeço, tá? Até o próximo vídeo.